Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Estamos de volta aqui hoje com equações diferenciais. Você sabe como identificar de qual ordem é uma determinada equação diferencial? Vamos descobrir juntos? Então, pessoal, aqui a gente tem a nossa aula de hoje, que a gente vai ver como identificar de qual ordem, né, é uma determinada equação diferencial. Se você não assistiu os vídeos 1 e 2, assistam, que é muito importante que vocês acompanhem, né, a sequência de temas sobre equação diferencial. Vamos, então, aqui trazer a resposta, né, da aula de hoje, que seria como identificar de qual ordem é uma determinada equação. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? A ordem de uma equação diferencial. Então, se você se lembra, né, como acha o grau de uma equação, você vai guardar facilmente como que se acha, né, de qual ordem é uma determinada equação diferencial. Porque é muito parecido, né? Quando você tinha lá a equação de primeiro, segundo, terceiro graus, você identificava, né, o grau de uma equação pela maior potência, né? Se é de maior potência de segundo grau, né, x ao quadrado, você considera grau 2. Se é x ao cubo, a maior potência, grau 3. Aqui a ideia é a mesma, mas nós não estamos usando aqui grau, senão ordem, tá? Então, aqui a gente está falando da ordem de uma equação. A ordem da equação, ela não está relacionada, então, com potência, mas tem uma similaridade. Você sempre vai observar, né, qual que é a ordem, de qual ordem é a sua derivada. A derivada que tiver a maior ordem, né, você vai determinar a ordem da equação diferencial que você estiver estudando, tá certo? Então, aqui, ó, nesse caso, nesse primeiro exemplo, ó, a maior derivada que eu tenho é de ordem 1, porque aqui já não é mais derivada, aqui é só o x, y, não tem aqui, né, a representação de derivada da função, então essa daqui é de ordem 1. Agora, qual que é a ordem dessa ordem máxima nessa segunda equação? Ó, vamos mostrar aqui na sequência. Aqui, perdão. Então, ó, vejam essa segunda equação, né? Você tem a derivada de segunda ordem, a derivada de primeira ordem, então, a maior ordem que aparece aqui nas derivadas é a derivada segunda, então essa equação diferencial ela é de ordem 2, ok? Então, vocês estão percebendo que é muito similar a achar o grau de uma equação. A diferença é que a gente não está falando de grau, a gente está falando de ordem, a gente está falando de derivadas. Então, você verifica a derivada que tem a maior ordem, ela vai definir a ordem da sua equação diferencial, ok? Então, vamos ver mais um exemplo para fechar aqui o nosso tema na aula de hoje, ó. Então, agora a terceira aqui, ó. Qual que é a ordem máxima que você tem aqui, ó? Que é derivada terceira, derivada primeira, né? 9 derivada primeira, então a maior ordem que você tem é a terceira, então ela é uma equação diferencial de ordem 3, ok? Então é assim que a gente identifica a ordem de uma equação diferencial, verificando qual a maior ordem que você encontra nas derivadas. Se a ordem máxima é 3, ela é uma equação diferencial de ordem 3. Se a maior ordem é 2, né, que seria a derivada segunda, ela vai ser uma equação de ordem 2. Equação diferencial de ordem 2. Aqui a derivada terceira é a maior derivada, então a maior ordem, né? Ela é a equação diferencial de ordem 3. Aqui derivada primeira somente, então a equação diferencial é de ordem 1, ok? Então tem a similitude, aí tem a similaridade o grau de uma equação, é muito parecido, só que em vez de estar falando de grau, você está falando de ordem, porque a gente está falando das derivadas, ok? E a derivada de ordem máxima vai definir qual será a ordem da sua equação. Então, forte abraço a todos, ótimos estudos, aguardo vocês.